Tudo para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço para você, um abraço para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. E o esporte hoje teve a representação dos jogadores durante a tarde, treinamento acontecendo no CT, que foi o primeiro e único antes do confronto de amanhã contra o Novo Horizontino. Pense num calendário apertado pro esporte, viu, Ed, nesse mês de agosto. Vamos começar por calendário? Tô curioso para ver, diga aí. Porque é o seguinte, o esporte jogou quarta-feira, vamos pegar essa semana, quase que a semana inteira, né? Porque o jogo da semana passada do esporte foi na sexta. Então o esporte jogou sexta-feira contra o CRB na Ilha e venceu por 2-0. Depois, quarta-feira foi a Goiânia e venceu o Vila Nova por 1-0. E já joga amanhã de novo contra o Novo Horizontino na Ilha do Retiro. Então, só essa semana, só esse começo do mês de agosto, já foi um calendário apertadíssimo. Depois do jogo contra o Novo Horizontino, tem a partida contra Tombense, que acontece em Muriaé no dia 11, aí você tem 6 dias. Depois você tem o Guarani fora de novo, Ituano na Ilha. Então, calendário apertado sim, e não é nem pela questão das datas que são muito próximas, mas além dessas datas, o deslocamento, já que o esporte faz muitos jogos longe do Recife. A logística da viagem, né? Isso, pesa isso. muito. Inclusive, se você teve um período um pouco maior do jogo contra o CRB para o jogo da última quarta-feira, mas da quarta-feira agora para amanhã, já só aperta, um treino, né? Já aperta sobremaneira. Os jogadores do esporte venceram o jogo quarta, voltaram para o Recife ontem, treinaram hoje e jogam amanhã. Porque é bom lembrar que o jogo de ontem foi fora de casa, né? Anteontem o jogo. Anteontem, aliás, Isso. na última quarta-feira foi fora de casa. Foi fora de casa. Isso sobrecarrega ainda mais essa questão da maratona de jogos. Então é o tipo de preparação que é muito mais uma conversa do Anderson Moreira e os jogadores descansarem de fato, do que exatamente um treino de ajuste tático, algo mais rebuscado por parte da comissão técnica do esporte. Para quem passou por aquela maratona do princípio da temporada, com tantas competições paralelas, né, eles já estão calejados de certa forma. Mas tem uma coisa de diferente, nível de exigência, né? Sim, não há ali no começo da temporada, com todo respeito, mas ali no começo da temporada o esporte pegava um Petrolina, pegava times do interior de Pernambuco. Competitividade mesmo. Era a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, né? Exatamente. Então, Afogados, enfim, times que a gente sabe que está no nível técnico, estão no nível técnico bem abaixo do esporte. Então, assim, esse calendário apertado é também com jogos de maior exigência técnica e maior pressão, é claro, já que a gente está falando de Campeonato Brasileiro. De toda forma, Edinaldo, eu me surpreendi com a notícia hoje. Jorginho é dúvida. De novo? De novo. A expectativa, o que foi planejado pelo Departamento Médico e Departamento Físico, é que o Jorginho já não iria para o jogo de quarta-feira. Eu soube dessa informação na sexta, no jogo contra o CRB. Olha, o Jorginho não deve ir para o jogo contra o Vila Nova, não, porque ele vai ficar aqui no Recife se tratando e fazendo um tratamento de fato intensivo, de maneira geral, para ficar bem para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino. Essa era a expectativa. Só que aí hoje a gente em contato com uma fonte ou outra, disseram, o Jorginho, pelo que a gente está vendo aqui de dia a dia, segue como dúvida. Não dá para a gente cravar o Jorginho no jogo, não. Então, assim, surpreende de fato essa questão, porque o Jorginho já completou 7, iria para o 8º jogo desfalcando o esporte. Pois é, uma coisa que até assusta, né? Essa lesão do Jorginho, que aparentemente poderia ter saído dessa lesão um pouco mais cedo, e a coisa termina se agravando, né? Porque se ele vai ficar mais um período na dúvida, alguma coisa aconteceu para agravar o problema dele, né? Mas exatamente. Mas os médicos não falam o que é. Não, é uma lesão grau 1, Edinaldo. É uma lesão grau 1. Uma lesão grau 1 numa pessoa normal, em meros mortais como eu e você, é uma lesão que demora 1 mês para ter o tratamento completo. Num jogador de futebol que tem uma musculatura mais acostumada, uma musculatura mais forte, privilegiada, num atleta profissional, é uma lesão que é tratada em 15 dias, certo? Só que existe uma questão até fisiológica no Jorginho, e aí eu vou entrar num campo que eu não sou especialista, mas a gente tanto tempo está convivendo e noticiando futebol que a gente aprende uma coisa ou outra. Se você for ver o Jorginho em termos de complexão física, o Jorginho é um atleta muito leve. É um jogador que não tem tanto peso
e por consequência, ele tem a massa muscular dele, óbvio, senão não aguentaria jogar futebol, mas não é uma massa muscular tão avantajada quanto um Wagner Love, quanto um jogador de maior porte físico. Então ele é um jogador mais leve, mais magro. A questão da complexão física. Exatamente. E é uma questão genética, tá? Não é porque o Jorginho não se cuida, não é porque o Jorginho falta isso, falta aquilo no esporte. Não, é questão genética. O Jorginho sempre foi esse jogador mais magro e mais leve. Então, esse tecido muscular que pode não ser tão avantajado no Jorginho, é também um ponto negativo, uma desvantagem, principalmente para um jogador que enfrenta uma maratona de jogos, como o Jorginho enfrenta, como os jogadores do esporte enfrentam, numa temporada do futebol brasileiro que a gente sabe que é apertada. Para você ter ideia, Edinaldo, a gente está no começo do mês de agosto, o esporte já jogou 52 partidas. 52 partidas, é um número elevadíssimo, tá? Mais 10 jogos é o que um clube europeu atua em média na temporada. O esporte vai passar de 60 jogos nessa temporada. Então, assim, com facilidade, tá? Então, de fato, a questão do Jorginho envolve também essa questão clínica, que é genética, tá? É uma questão involuntária do atleta. É lógico que o Jorginho se cuida, é lógico que o esporte cuida bem dos atletas, até porque, se não cuidasse, o índice de lesão do esporte nessa temporada é baixo. Então, assim, se não cuidasse, os atletas não estavam aí à disposição, em alto ritmo e alto rendimento, partida após partida. Mas o Jorginho ainda tem essa questão fisiológica de ser um jogador muito magro e tecido muscular, que é um pouco mais reduzido, né? Então ele acaba sofrendo um pouco mais com essas lesões. Agora, surpreende, né? O último jogo do Jorginho foi contra o Ceará na Ilha do Retiro, no dia 2 de julho. Completou mais de um mês o Jorginho fora, né? Então ele perdeu o jogo contra o CRB lá em Maceió, perdeu o jogo contra o Mirassol na ilha, perdeu o jogo contra o Atlético Goianiense fora, perdeu o jogo contra o Vitória na ilha, perdeu o jogo contra o Sampaio, contra o CRB em casa e contra o Vila Nova fora. Então vai pro 8º jogo o Jorginho desfalcando o esporte. Pois é, infelizmente, né? Porque o torcedor rubro-negro já contava com esse retorno dele. Se de fato se confirmar o desfalque, né? Pois porque ele é colocado como dúvida. Pois é, e continua sendo um jogador que faz muita falta ao time do esporte. É muito importante, né? Porque as alternativas que estão sendo testadas ainda não engrenaram. O próprio Alan Ruiz, que fez uma partida, ele fez uma estreia onde não apareceu, na verdade, na estreia, mas fez um segundo jogo bom. E essa última partida, da última quarta-feira, foi um jogador que realmente se ouve muito mal na partida. Então, o esporte precisa urgentemente resolver esse problema ali do meio, até porque daqui a pouco o Juba vai embora, né? Daqui a pouco o Juba está indo embora. O mês está se acabando, o contrato dele também. E aí ele deve pegar o quê? Mais 3 jogos? O Juba? O Juba joga agora contra o Novo Horizontino, joga contra Tombense e Guarani fora, Ituano, Botafogo de Ribeirão e Criciúma. 6 jogos. Isso. 6 jogos. Exatamente. Pronto, né? Então o Juba ainda fica por 6 jogos. Mas é uma coisa passageira, rápida demais. A gente fala 6 jogos, se fosse de domingo a domingo, você poderia dizer, não, tem um bom tempo aí para ele continuar. Mas é jogo no domingo, é jogo na quarta, jogo no domingo, jogo na quarta, daqui a pouco você se vê absorvido pela quantidade de jogos. Exatamente. Então, o Luciano Juba tem esses jogos a mais ainda com a camisa do esporte até o final desse mês de agosto. Então, o Jorginho é dúvida para o confronto. Não duvida, Edinaldo, que um jogador ou outro possa ser poupado. É claro que o esporte vê esse jogo como um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. E se acontecer isso de um jogador ser poupado, um atleta começar no banco de reservas, não quer dizer que o esporte está menosprezando a partida. É muito mais pela questão clínica dos jogadores de fato, né? Mas tem planos para tirar alguém da titularidade? Eu não duvido, tá? Eu não duvido. Acho que não acontece porque, se a gente for pensar na sequência, o esporte tem esse jogo contra o Novo Horizontino e depois tem um jogo contra a Tombense fora. Então, é verdade que tem um espaço de 6 dias de um jogo para o outro. Dá para você recuperar os atletas, dá para você fazer uma viagem que é complicada sem muita correria, tá? Então, dá para imaginar que o ciclo de recuperação vai ser completinho, vai ser tudo certo para o esporte, visando o jogo contra a Tombense. Agora, pode acontecer de nessa reapresentação, na reavaliação dos atletas, o jogador apresentar um desgaste muscular muito alto, o famoso nível de CK, que é a enzima que se mede esse desgaste muscular, e esse atleta ser poupado ou começar no banco de reservas. Eu não duvido, porque o calendário de fato está apertado com jogos, com um jogo em cima do outro, jogos importantes, né? Isso preocupa se for um jogador do nível de um Wagner Love, né? Isso. De um Thierry, de um Sabino, aí realmente preocupa.
Mas os demais não, os demais eu acho que o Sport pode até... A princípio não há nada que indique isso, tá? Claro, a gente está na suposição, né? A gente está na suposição, para deixar claro para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente no YouTube também, não há nada que indique isso, tá? A gente até apurou essa informação no dia de hoje, algum jogador apresentou um cansaço e tal, e as informações que a gente recebeu do treinamento é que nenhum jogador estava todo mundo bem, assim. Claro, existe um nível de cansaço, um nível de fadiga acumulado, mas todo mundo à disposição para o jogo contra o Novo Horizontino. Só o Jorginho que é colocado como dúvida para esse confronto de amanhã, 18h, na Ilha do Retiro, jogo que acontece contra o Novo Horizontino. Vamos escutar um cara que vai ser titular amanhã, Ed? O Felipinho, vem sendo titular, aliás, do Sport, por conta dessa suspensão do Igor Cariús. Filipinho fala justamente sobre essa sequência, ele que foi titular, vem sendo titular desde o jogo contra o Sampaio Correia, lá em São Luís. O professor sempre pede, né, que a gente tire o lado contrário, sempre pisa na área, e é uma das coisas que estou me cobrando bastante nos treinos, e no jogo estou procurando fazer bastante isso aí. É algo que ajuda a nossa equipe bastante quando é uma bola dentro da área. Quanto mais jogador na nossa equipe dentro da área, melhor. E falando do jogo passado, graças a Deus, né, pisei ali na hora certa, a bola veio no momento certo e pude ser feliz com o gol ali. Fiquei bastante feliz porque era o aniversário de meu pai e pude desejar a ele, né, então fiquei bastante feliz ali e focar mais ainda para que eu possa estar ali naquele momento ali bom e aproveitar. Tá, então o Felipinho, né, o gol que ele se refere é o gol que ele fez contra o Sampaio Correia lá no Castelão, em São Luís, com assistência do Luciano Juba. Aliás, o Luciano Juba, no levantamento feito pelo Globo Esporte no dia de hoje, é o jogador, em termos estatísticos, mais decisivo do Brasil, né? Em termos de participações em gols, né? Se a gente for pegar as estatísticas... Se você juntar os gols que faz e as assistências que dá, isso, vai dar nisso aí mesmo. É o jogador mais decisivo do Brasil, estatisticamente, com mais participações em gols, tá? O Luciano Juba nessa temporada 2023. Só para trazer o dado exato, Luciano Juba com 20 gols e 18 assistências, são 38 participações diretas em gols nessa temporada com a camisa do Sport. Se a gente for pensar que o Sport tem um número de 101 gols marcados na temporada, número impressionante, o Juba tem participação direta em 38 desses 101 gols. O torcedor em casa pode até pensar assim, poxa, não é um número tão elevado não, né? São 101 gols, 38 participações diretas, mas a gente está falando de um jogador só. Então, um jogador só participar diretamente de 38 gols em 100, mais de 100. Não tem como imaginar que uma porcentagem absurda. Uma média dessa não seja uma média bem alta, muito alta mesmo. Muito, você colocar muito isso num parâmetro nacional é para dar ele mesmo. Não, sem sombra de dúvida. Junta os gols e as assistências, o cara se agiganta demais nesse time do Sport. É aquilo que a gente sempre fala aqui, é um jogador muito decisivo, mas muito decisivo, seja na hora do passe, seja na hora da finalização. Então, é uma perda muito grande que o Sport vai ter com a sua ida para o time do Bahia. Sem sombra de dúvidas. Ô Ed, vamos falar de um assunto que tomou as redes sociais no dia de hoje, e parecia que era dia de pré-jogo. O Sport lançou um terceiro uniforme da temporada 2023, todo mundo viu já esse uniforme, em homenagem a Ariano Suassuna, um escritor paraibano. A gente coloca paraibano porque é o que estava lá na certidão do nascimento dele, mas ele é bem mais pernambucano do que paraibano. Ariano que, não precisa nem colocar as credenciais dele aqui, mas que é um dos torcedores ilustres do Esporte Clube do Recife, de Igué, apesar do falecimento dele desde 2014, faleceu com 87 anos, mas de Igué porque a memória dele permanece viva em todo nordestino, na verdade. Ariano é um patrimônio da cultura brasileira, né? Exatamente. Então, o Ariano Suassuna tem esse uniforme feito pelo Esporte Clube do Recife em sua homenagem. E pro torcedor que não viu, fino, né? Exatamente, ele conta aquela história, né, emblemática do Esporte Fino, que ele foi a Portugal, recebeu uma condecoração e tinha lá na carta que ele recebeu ir com traje Esporte Fino, e ele associou com o Esporte Clube do Recife e colocou um casaco preto, né, e uma camisa social vermelha por dentro. É essa referência que o uniforme faz esteticamente. É um uniforme todo preto com a listra vermelha que corre bem na parte central. Essa sacada de Ariano, além de ser uma coisa super interessante,
E partindo dele, isso tem um simbolismo fantástico para a instituição Esporte Clube do Recife. Com certeza. Muito grande. E parabenizar o pessoal do marketing do esporte, que fez uma campanha belíssima, belíssima nas redes sociais, não só, né, com as imagens do Ariano, com as falas do Ariano em referência ao Esporte Clube do Recife, mas indo até a casa do Ariano Suassuna, entrevistando a família do Ariano Suassuna, enfim, campanha espetacular. E a solenidade vai ser lá na casa dele, né? Isso. Vai ter um evento que vai acontecer para convidados e para a imprensa, para o lançamento oficial desse uniforme. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai marcar presença. Mas uma baita sacada do marketing do esporte, que trabalhou junto com a fornecedora de material esportivos, né, a Umbro, para fazer esse lançamento de uniforme que, até o número, viu, Edinaldo, é com aquela grafia neo-armorial, né, aquela coisa que representa o bem... movimento armorial que ele comandou aqui em Pernambuco. Exato, então assim, com a grafia que remete também ao Ariano Suassuna. Uniforme que fez sucesso gigante nas redes sociais, na internet, e que certamente vai fazer um sucesso gigante entre os torcedores também. Ok? Ok. Aí o esporte, você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a sexta-feira rubro-negra.